Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Até o final do ano eu gostaria de falar sobre as cartas às igrejas. E cada carta às igrejas tem algum particular também que nos envolve. E nessas cartas eu quero falar sobre o amor revelado de Deus, o amor revelado de Deus pelas suas igrejas. Vamos abrir Apocalipse 2, de 1 a 7. Os irmãos, prestem atenção à leitura desse texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, uma vez eu ouvi alguém falando sobre o amor de Deus. E esta pessoa disse assim: se nós pudéssemos fatiar a terra em pedaços, e cada pedaço transformássemos em canetas, e se nós pudéssemos fazer cada ser humano um escriba, e se nós pudéssemos pegar os céus como um grande pergaminho, e cada ser humano pegasse essas canetas, e tentasse escrever o amor de Deus nesse grande pergaminho, escreveria, e jamais conseguiria expressar totalmente o amor de Deus. De fato, nada nessa terra é capaz de expressar tão grande amor de Deus por nós. O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre isto. Mas esse texto, ele fala de uma igreja localizada na cidade de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. E nesta cidade de Éfeso estava um dos portos mais importantes da Ásia. Ou seja, muito comércio passava pela a cidade de Éfeso. Essa cidade também, além de ser rica, era uma cidade que tinha situações de idolatria. É nesta cidade que foi construído um dos maiores templos do mundo daquele então, chamado a maravilha do tempo antigo, do mundo antigo, que era o templo de Diana. E nós vemos isto no livro de Atos, se falando a respeito dessa deusa. Mas esse mesmo templo que adorava essa deusa chamada Diana, também adorava Roma como uma deusa. E também adorava o chefe romano, o seu líder maior, que era considerado também como um deus. Ou seja, homens eram considerados como Deus, nações eram consideradas como deuses, e também Diana. Ali era um centro de todas essas coisas,
um centro de magia e um centro de muitas coisas não cristãs que sucediam ali. A igreja de Éfeso, ela foi fundada por duas pessoas, particularmente com a ajuda de Paulo. Essas duas pessoas foram Áquila e Priscila, que saíram da cidade de Corinto e foram com Paulo para Éfeso. E ali surge uma das igrejas mais importantes daquele tempo. Uma igreja, exatamente por essa localização, trazia facilmente a possibilidade de muitos missionários adentrarem para dentro da Ásia. Ela se tornou um portal de evangelismo para a Ásia. Esta igreja passou por um momento maravilhoso de Deus quando Paulo esteve lá. Muitos do povo, ao ver os milagres, e os milagres eram tão assim grandiosos, que até mesmo a sombra do apóstolo Paulo, ou algum item das vestimentas de Paulo, ao pegarem eram curados. Eram coisas maravilhosas. Pessoas tinham seus demônios expulsos dos corpos, ao ponto que muitas pessoas chegaram a queimar livros de magia, e a Bíblia nos diz que esses livros chegaram a um preço extraordinário de 50 mil denários. Ali naquela cidade houve grande transformação. E agora aqui, nesse capítulo 2, o Senhor vai dirigir uma palavra àquela igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, ao iniciar, a palavra diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O Senhor vai falar diretamente. E aqui nós vamos ver a revelação do amor de Deus para com aquela igreja. E logo no início, o Senhor Jesus Cristo revela o seu amor àquela igreja. Diz assim nesse versículo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O amor de Deus é revelado a esta igreja de Éfeso, especialmente porque aqui diz que o Senhor Jesus Cristo, aquele que é apresentado no capítulo 1 a João, que diz lá, versículo 12 em diante, João falando: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aquele que vive diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, João visualiza o próprio Senhor Jesus Cristo glorificado. E neste momento o próprio Senhor Jesus pede a ele que escreva para a igreja de Éfeso. E aqui nesse texto revela o amor de Deus por esta igreja, exatamente nessas duas expressões. Quando ele diz: conservo na mão direita, as 7 estrelas. Conservo na mão direita as 7 estrelas. O que eram essas 7 estrelas? No último versículo do capítulo 1, João diz: quanto ao mistério, falando o que Jesus disse a ele, das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Observe que ele usa a expressão aqui, que
O anjo da igreja é chamado de estrela, ou estrela significa o anjo da igreja. O anjo da igreja, para nós aqui, também significa os pastores. E Deus diz aqui, o Senhor Jesus, eu conservo na minha mão direita. E a palavra mão direita, irmãos, expressava exatamente algo carinhoso, algo poderoso. E a mão direita também significava uma grande proteção de Deus. Por isso a palavra 7, estrelas são conservadas nas mãos do Cordeiro. A palavra conservado significa sustentação, significa também consideração, significa também defender. E é acompanhado de algo firme. O Senhor tem os seus pastores nas suas mãos, como quem dizendo, ninguém pode tirá-los da minha mão. Eu os protejo, sou eu que cuido deles. E é interessante que isso reforça aquilo que Jesus tinha dito em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E aqui ele está falando sobre todas as suas ovelhas. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós passamos a estar nas mãos de Deus. E ninguém é capaz de tirar quem está nas mãos do Senhor. Aqui demonstra exatamente cuidado de Deus, amor de Deus, proteção. É por isso que a gente visualiza o amor de Deus, o cuidado de Deus pelos seus pastores. Deus cuida dos pastores, Deus abençoa os pastores, Deus tem os seus pastores nas suas mãos. Ou seja, além do cuidado, significa também que Deus vai abençoá-los, que Deus vai ajudá-los, que Deus vai falar através desses pastores à igreja. Isso é o amor de Deus para com a igreja. E é interessante que é citado aqui o anjo da igreja como uma estrela. Quando nós olhamos para as estrelas, especialmente à noite, nós vemos brilho. Nós sabemos que esse brilho não pertence às estrelas. Esses brilhos é reflexo de algo muito mais brilhoso do que o sol, que é os céus. Assim também, o brilho de um pastor depende da comunhão dele com Deus. Quanto mais perto, mais a luz de Deus vem sobre os seus pastores. E é por isso que essa luz, através dos pastores, alimenta e abençoa a igreja. Mas existe um outro termo aqui que revela o amor de Deus. E diz aqui que o Senhor anda entre os candeeiros. E nós vimos que a palavra candeeiro, que também significa uma lamparina ou alguma coisa que contém ali um combustível e que se coloca a fogo e permanece acesa. E aqui diz que o candeeiro aqui é a igreja do Senhor. E nos mostra que o Senhor, com seu amor, ele caminha na igreja. Isso significa a presença de Deus. É tão bom quando a gente chega mais cedo, e às vezes nós pastores temos que fazer algumas coisas, mas é bom quando a gente não tem o que fazer, quando chega que dá para a gente ir até os bancos, que dá para conversar com um, que dá para perguntar alguma coisa às pessoas. Olha, o Senhor Jesus faz isso todo momento. O Senhor Jesus Cristo, ele está no meio da igreja. O Senhor Jesus Cristo está conosco. Isso é algo maravilhoso. E a expressão aqui, no original, é livre andar, livre caminhar. Significa que nem mesmo o diabo é capaz de atrapalhar o Senhor Jesus de caminhar entre nós. Significa presença de Deus na sua vida,
Presença de Deus para nos ajudar, para nos confortar. Inúmeras vezes o Senhor vai falar ao seu coração, porque Ele se faz presente. Ele está perto de cada um de nós. Não tem, irmãos, como nós adentrarmos dentro da igreja e não sentirmos a presença de Deus. Mas às vezes acontece que os nossos sentimentos não estão bons. Talvez hoje os seus sentimentos não estão bons. E aí você sentou aqui, você se faz presente e às vezes diz, eu não estou sentindo a presença de Deus. Mesmo os seus sentimentos estando lá embaixo, não significa que Deus não esteja presente. Deus se faz presente. Nada vai tirar a presença de Deus da igreja. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei em Araguari, foi o meu terceiro ministério. O meu primeiro foi a Terceira Taguatinga, depois eu fui para o Triângulo Mineiro, trabalhei numa igreja na cidade de Fronteira, e depois eu fui para Araguari. Havia uma igreja lá, irmãos, que era congregação 50 anos. E o maior desejo desta igreja era ser uma igreja, deixar de ser congregação e ser uma igreja oficial. Na verdade já era uma igreja, mas ainda se chamava congregação. E as pessoas ali clamaram, as pessoas ali pediram a Deus. E eu participei do dia que ela se tornou igreja. E nós fizemos um culto do lado de fora, porque era tanta gente que veio se alegrar. E muitas pessoas vieram testemunhar, dizendo, Deus tem estado conosco, Deus tem nos abençoado. Eu estive aqui, eu, pastor Reginaldo, quando esta igreja de congregação passou a igreja. E foi uma grande alegria, muitas pessoas, tivemos assembleia, foi maravilhoso, porque Deus se faz presente na sua igreja, irmãos. Independente dos seus sentimentos, Deus cuida da sua igreja. A igreja, queridos, mesmo às vezes passando por momentos difíceis, como por exemplo no tempo da Idade Média, Deus não abandonou a sua igreja. Deus levantou estrelas, anjos, para que a igreja pudesse voltar novamente para o caminho certo. Deus levantou o anjo Martinho Lutero. Deus levantou tantos outros. E a presença de Deus se fez ali através do derramar das bênçãos, do renovar, da nova fé que surgia em Deus. Assim também Deus ouviu o povo que estava no cativeiro egípcio durante anos e anos, que começaram a clamar, e a presença de Deus foi algo tão grande na vida daquele povo que o poder veio e os tirou através de um anjo que foi Moisés na vida daquele povo. Estas estrelas, estes pastores, estes profetas, estes apóstolos de Deus estiveram nas mãos do Senhor e as igrejas foram abençoadas. Mas, queridos, existe um cântico que diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como você está respirando agora, Deus está aqui. O Senhor tem livre acesso no seu candeeiro. E é interessante a gente perceber também a palavra candeeiro, como eu havia falado. A igreja precisa estar acesa como um candeeiro. E a Bíblia nos diz que nós somos a luz desse mundo. E quanto também mais perto de Deus, mais a presença do Espírito é revelada em nós e mais a nossa fé se torna brilhosa e mais a glória de Deus se manifesta em nós. Por isso, irmãos, a gente não pode esquecer nunca, ainda que você não se sinta bem, ainda que você não está bem, assim como o ar que você respira, Deus está aqui. Aí ele diz nessa música, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Deus está aqui. Aleluia. É por isso que nós vemos a revelação do amor de Deus,
do cuidado para com seus pastores e do cuidado para com a sua igreja. Mas também o amor de Deus é revelado na igreja através do reconhecimento de Deus daquilo que você faz. No versículo 2, o Senhor diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o seu trabalhar, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, Deus vê aquilo que você faz na obra de Deus. É isso que o Senhor diz aqui: eu conheço o teu labor, eu conheço a tua operosidade, eu conheço que você me serve, eu conheço que você faz alguma coisa na igreja do Senhor. E diz o texto aqui que ele perseverava. Significa o quê? Que na obra de Deus, irmãos, nós temos que perseverar. Por quê? Porque vamos encontrar momentos difíceis, momentos desanimadores. Mas aqui diz que não se deixou levar por esses momentos desanimadores, porque perseverava, mantinha-se constante, não deixava ser vencido. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei numa igreja, e nós tínhamos um trabalho de evangelismo no Piauí, e estávamos passando por uma crise financeira muito grande. A igreja devia muito, a escola da igreja estava falida, não tínhamos condições mal de pagar as coisas, e tínhamos esse trabalho lá no Piauí que fazíamos todos os anos. E uma pessoa pegou e disse assim: não, a igreja tem que dar mais dinheiro. E eu virei para ele e falei assim: como dar mais dinheiro? Nós não temos, mas uma coisa é certa: Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir. Da onde é que vai vir, eu não sei. Ele ficou chateado e saiu da igreja. Mas um dos trabalhos mais maravilhosos que aconteceu foi nesse período, irmãos. Quando os irmãos começaram a orar, quando os irmãos começaram a levantar, muitas pessoas trouxeram comida para que a gente pudesse viajar. Muitas pessoas doaram coisas. E nós não investimos nenhum dinheiro da igreja porque não tínhamos. Mas o trabalho aconteceu. Sabe, existem esses momentos que parece que não temos condições. E a gente vê muitas pessoas reclamando. Ah, não tem dinheiro, ah, não dá dinheiro, ah, não faz... Irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Se Deus não levanta de um lugar, Ele levanta do outro. O que Ele quer é que nós perseveremos. E é isso que acontece. Aquele pastor, aquela igreja era operosa. E nos diz aqui também que era zelosa pela doutrina. Ao ponto que nos fala a palavra de Deus, que eles puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos. Chegaram lá na igreja de Éfeso e se diziam apóstolos. E diz que falaram que eles eram mentirosos. Ou seja, eles não disseram: é porque apóstolo nós vamos aceitar o que você falar. Não. Eles entendiam, conheciam a palavra de Deus. Os ensinos de Paulo, de Áquila e de Priscila estavam ferventes dentro do coração. E nos diz aqui no versículo 6, assim tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Havia um grupo na igreja chamado nicolaítas. Esse grupo entendia que que deveria haver uma hierarquia que ele deveria dominar a igreja. E quem? Eles. Só que eles tinham também um outro pensamento. E o pensamento é a poligamia dentro da igreja. Ou seja, eles queriam controlar a igreja. Era o grupo dominante dentro da igreja. Mas era um grupo que vivia em pecado, em poligamia.
E nos diz aqui que eles odiavam os nicolaítas. E Deus disse aqui, aos quais eu também o odeio. Ou seja, eu não aceito isso que os nicolaítas colocam. Sabe, meus irmãos, nós temos que lutar contra os erros, contra as falhas. A doutrina não pode ser perdida. E hoje, em muitas igrejas, as doutrinas não têm mais valor. As pessoas caminham e dizem que Deus tem que aceitar todos os erros, todas as coisas, a nova modernidade de sexualidade, Deus tem que aceitar. E isso não pode adentrar dentro da igreja, dentro das nossas vidas. Eu me lembro de um homem, e para mim ele foi uma das bênçãos muito grandes no meu ministério, no primeiro ministério, na terceira igreja. Ele se chamava Moacir. O seu Moacir tinha vindo exatamente de uma igreja que só mexia com demônios. E ele, depois, mais tarde, ele percebeu algumas coisas e veio para a nossa igreja. Os pés do seu Moacir, as canelas do seu Moacir eram cheios de chute, de marcas de chute de demônios. E ele era um homem assim que, pastor, tendo qualquer coisa nesse sentido, o senhor me chama. E um dia eu chamei. Havia uma mulher possessa do demônio. Eu falei, senhor Moacir, vamos lá comigo. O senhor Moacir foi. Meus irmãos, a mulher tacava tudo em cima de mim. E o senhor Moacir me defendendo. Parecia lá uma pessoa com escudo para me proteger. Aquele homem foi uma bênção muito grande no meu ministério. Se eu reconheço isso como um homem operoso, imagine Deus. Deus reconhece ainda que aquilo que você faça não se torne público ou visível diante dos homens. A Bíblia nos diz em Mateus 25, 31 a 35. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele disse assim: porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Veja, coisas simples, dar um prato de comida para alguém, dar um copo de água, fazer uma visita a um enfermo. Deus reconhece essas obras por simples que sejam. E exatamente é isso que aqui diz o texto, que Deus reconhecia a operosidade. Meus queridos, nunca na nossa existência, como crente, a gente deva deixar de fazer o bem às pessoas. Nunca. Porque Deus reconhece isso. E naquele dia, Deus vai separar os cabritos das ovelhas e vai dizer a esses benditos: tomai posse do reino que está preparado para vós. Porque Deus reconhece aquilo que você faz. Deus reconhece a equipe de cântico que vem domingo a domingo, irmãos, que aqui ensaiam, que aqui cantam. Deus reconhece a todos, seja o quinteto, seja o irmão que faz um solo. Deus louva, reconhecendo a sua obra, aquilo que você faz. Os nossos diáconos que estão lá fora, vigiando os carros, Deus reconhece isso. Os presbíteros que participam na administração, às vezes diante de situações delicadas, Deus reconhece a obra de todos. Os professores que contam uma historinha para uma criança,
Deus reconhece o seu trabalho, aquilo que você faz, a sua operosidade. Seja no que for, irmãos, Deus reconhece isto. É por isso que nós vemos aqui o amor de Deus. Quando nós amamos, nós reconhecemos as coisas boas dos outros. Mas por último, irmãos, em terceiro lugar, além de o amor de Deus ser revelado na vida do pastor, na vida da igreja, reconhecendo as nossas obras, o amor de Deus também, irmãos, admoesta. É o que diz o versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, quem ama, corrige. Essa filosofia de hoje, que você tem que deixar o seu filho à vontade, seu filho aprontar, seu filho fazer o que está errado, não é amor. É exatamente falta de amor. Porque aquele que ama quer o benefício do outro e quer o melhor para o outro. E por isso o Senhor está demonstrando o quê? O abandono do primeiro amor. Queridos, o primeiro amor é tão importante na nossa vida. Eu começo pensando exatamente nas crianças. O primeiro amor de uma criança. Às vezes é exatamente mamar. Ai, quando vai tirar o peitinho, como tu sofre. Ou o bico é o primeiro amor. E como é difícil. Eu me lembro porque para tirar o bico do Calebo foi muito difícil. Teve um dia que eu peguei o bico, escondi, e na hora que ele pediu, eu peguei o bico e joguei ele bem longe. Chorou, menino, mas chorou. O primeiro amor é algo singular nas nossas vidas. Outro dia, eu estava reparando a Rafaela. A Rafaela tem um amor muito grande, exatamente num pequeno cobertor. De vez em quando vocês vão ver, ela carrega esse cobertor para vários lugares. E outro dia, a mãe dela estava falando que na hora de dormir, ela pega o cobertor e fica fazendo carinho no cobertor até dormir. Olha que amor por um cobertorzinho. E como é gostoso quando a gente tem o nosso primeiro amor no sentido de namorar. Como a gente volta para casa radiante. Encontrei a minha amada. Encontrei aquela que vai caminhar comigo para o resto da vida. Ou a mulher pensa assim, nossa, que homem, que pessoa. O primeiro amor é tão singular, é tão importante na nossa vida para tudo. Quando você passa na universidade, no curso que você quer, nossa, que coisa fabulosa, vou estudar, vou aprender, vou me formar nisto. O primeiro trabalho, como é bom o nosso primeiro trabalho. Então nós temos primeiro amor, mas de repente esse primeiro amor parece que começa a se esfriar. As pessoas começam a se esfriar nos relacionamentos. Quantos casais que perderam esse primeiro amor estão frios, que maltratam um ao outro, até como ser humano. De vez em quando a gente ouve aí de pessoas que matam os outros, casais. O primeiro amor é a coisa mais nobre, mais gostosa da vida. E se nós deixarmos essa chama morrer, seja no casamento, seja pelo nosso trabalho, seja pelo nosso curso, seja pelo que for, parece que a gente fica desnorteado e a gente perde a beleza do amor. E isso acontece também, irmãos, na vida espiritual. Se o Senhor está demonstrando aqui, é porque as pessoas às vezes estão perdendo o primeiro amor. Aquele primeiro amor de desejo de estar na igreja, de alimentar, de orar, de buscar ao Senhor, de falar de Cristo, de louvar a Deus de todo o coração. Aquele desejo, eu não vejo a hora de chegar, de estar na casa de Deus. E muitas pessoas estão perdendo esse primeiro amor.
Às vezes vai porque está dizendo, você tem que ir. O pastor está puxando a minha orelha para ir para a igreja. Minha mãe, nossa, que mãe chata, só sabe falar para mim ir para a igreja. Este primeiro amor, ele é fundamental nas nossas vidas, irmãos. Esse desejo gostoso pela casa de Deus, pelo Senhor. As pessoas estão perdendo isto. Vêm à igreja quando querem, e olhe lá. E às vezes com dificuldade. Muitas coisas estão se tornando em primeiro lugar na nossa vida. É a mesma coisa que acontece quando muitas coisas ficam em primeiro lugar na nossa vida do que o relacionamento conjugal. A gente se esfria. É a mesma coisa espiritualmente. Se você deixa de ler a palavra, deixa de orar como nós falamos hoje, você se esfria. É por isso que esse texto diz aqui, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu pergunto, será se Deus está falando isso para você? Você está abandonando o primeiro amor? Você está frio? Não é mais um candeeiro, parece uma lâmpada apagada. Não existe mais aquela chama do Espírito Santo, aquele desejo de servir a Deus, de dar a sua vida em prol do Evangelho. Será se Ele está te dizendo isso? Você abandonou o seu primeiro amor. Eu já não sou a primeira pessoa na sua vida. O texto diz assim, lembra-te de onde caíste. Aonde você caiu? Aonde você caiu? Não foi o fulano que errou por mim. Foi o fulano que falou isso para mim na igreja. Aí eu deixei de ir. Fulano pode ter te dado um empurrãozinho, mas você que pecou, você que abandonou, você que se deixou ser frio, aonde você caiu? Aonde você errou? É o que o Senhor disse aqui, aonde é que você caiu? Aí Ele diz aqui, arrepende-te, arrepende-te. Irmãos, para voltar para o primeiro amor tem que haver arrependimento. Não adianta você vir todo sujo e dizer, Deus, eu estou aqui de novo. Tem que se arrepender. Arrepende de onde você caiu. Arrepende por onde você deixou algo surgir no lugar de Deus na sua vida. Aí ele diz, volta à prática das primeiras obras. Tem uma música que nós vamos ouvir agora. Vou pedir até a equipe de louvor. E nessa música, diz assim, quero voltar ao início de tudo. Sabe, irmãos, Deus está te falando nessa noite, está na hora de você voltar ao início de tudo. No dia que você aceitou Jesus Cristo, está na hora de voltar a isto. Se arrependa, como diz o texto aqui, e volte-se para Deus. Volte à prática das primeiras obras. É por isso que Deus nos ama, irmãos. O Pai que ama corrige. E Deus está nos dizendo, está na hora de voltar. Está na hora de se envolver mais com Deus. Eu gostaria de concluir, indo lá para o versículo 7, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito falou através desse texto. Aí ele conclui dizendo, ao vencedor, dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, Deus nos estimula. Ele está conosco. Deus nos estimula dizendo que ver o que você faz. E Deus te estimula quando te admoesta. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você perca a oportunidade de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22, 2 diz, no meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E no versículo 14 diz, bem-aventurados, felicíssimos,
aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes seja assistido o direito da árvore da vida. O direito, o vencedor, diz o Senhor, esse vai se alimentar da árvore da vida. E que todos sejam assim vencedores, porque o amor de Deus, irmãos, é para que um dia você se alimente dessa árvore lá no paraíso com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Se Deus tocou no seu coração, se você ouviu a voz de Deus, está na hora de mudar, de uma decisão firme, de voltar ao primeiro amor, voltar a praticar as obras que antes você praticava. Como diz o texto, arrependa-te, peça perdão pelo sangue do Cordeiro e volte à prática das obras. Não deixe que nada possa esmorecer o seu coração. Pai, o seu Espírito falou conosco nessa noite pela tua palavra. Agora, Senhor Deus, que cada um perceba este amor do Senhor, que é tão grande que nós não conseguimos nem imaginar a dimensão desse amor, mas nós percebemos pelo cuidado do Senhor. Porque o Senhor ama a sua igreja, porque o Senhor fala à sua igreja, como falou a igreja de Éfeso, como o Senhor falou ao anjo daquela igreja. Ó Pai, obrigado pela sua palavra também para conosco, porque aquela carta também serve para nós hoje. Nós te louvamos por isso. Abençoe a vida de todos aqui assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém.